E aí pessoal, então vamos aí continuar com o nosso Spring MVC de forma bem simples aí. Vou agora continuar o nosso desenvolvimento. Neste momento eu vou criar o meu controller para editar registros, para deletar registros, beleza? Então a gente vai criar aqui o nosso controller para deletar aqui um dado registro. Então vamos lá. Então aqui dentro do meu controller eu estou adicionando aqui beleza. Então estou adicionando aqui um mapeamento para onde eu tenho um controller que para acessar ele a gente colocar contact e depois delete, ou seja, eu vou ter uma URL da seguinte forma: http://localhost 2.8080/contact/delete. Tranquilo? Então isso aqui é o que eu vou chamar para conseguir acessar esse método. Só que neste caso, pessoal, seria .html, beleza? Só que neste caso eu tenho que passar alguns parâmetros para esse cara aqui, que na verdade seria o ID que eu quero, daquele registro que eu quero deletar, tranquilo? Então para isso a minha chamada seria algo similar a isso daqui, ou seja, eu estou chamando aqui dos meus contatos o controller para deletar o registro de ID 2, tranquilo? Então aqui eu fiz o mapeamento da minha chamada, que seria contact, depois o delete, e aqui eu estou especificando que eu vou receber um parâmetro com o nome ID de valor inteiro, que ele vai ser associado a essa minha variável, beleza? E esse ID eu vou usar para deletar o registro que tiver com esse ID. Então, o código para deletar o registro, eu estou usando o iterator aqui, ele vai iterar sobre todas as minhas coleções, todos os meus objetos da minha coleção, e aquele que ele achar com o ID igual a 2, ele pede para remover da minha coleção. Tranquilo? Bem simples assim. E aqui, pessoal, eu estou chamando o meu método, list, que ele vai fazer o quê? Ele vai reconstruir e chamar novamente a página que a gente tinha anteriormente, de listagem. Então aqui rodando o nosso projeto. Tranquilo, quase lá. Então, estamos listando. Vou até colocar um breakpoint aqui para vocês verem. Eu vou deletar o segundo registro, que tem ID 1. Então, na hora que eu chamo delete, ele chamou aqui, a gente pode observar que veio o ID 1. E aqui eu vou começar a iterar. O primeiro elemento tem o ID 0. A gente pode... o segundo tem o ID 1. Então é exatamente esse que a gente tem de deletar. Pronto, deletamos todo. Deletamos aquele registro que tinha o ID 1. Se a gente observar aqui, se eu recuperar aqui, então, lá no meu dataset, então, eu tenho apenas 3 registros agora. Tranquilo? Por quê? Porque eu deletei aquele que tinha um ID 1. E aqui está a nossa página. Então, eu vou tirar aqui o breakpoint para vocês verem. Deletei agora de ID 2. Tranquilo? Simples, bem fácil. Beleza? Então, é basicamente isso, pessoal. E se eu chamar aqui pelo URL direto, eu também deleto aquele registro. Por quê? É a mesma coisa que chamar aqui o meu controller. Tranquilo? Então, beleza.
Ok, agora vamos desenvolver, então ó, o delete foi desenvolvido. Vamos agora desenvolver o método para editar o meu registro. Tranquilo? Então, ó, quando eu vou chamar o meu controller edit passando o ID daquele cara que eu quero editar. Então, vamos criar esse método. Então, ó, aqui, pessoal, eu estou aproveitando todo aquele código que a gente tinha anteriormente, basicamente esse daqui, tranquilo? Se vocês quiserem usar uma outra lógica para esse código aqui também, e esse, não tem nenhum problema, para deletar ou editar. Então, esse ID, pessoal, ele vai ser passado na nossa URL. Então, a ideia é que eu vou recuperar esse ID, e no momento que eu recuperar esse ID, eu consigo identificar qual que é o registro, e eu vou pegar esse registro e passar para a minha view. Beleza? Então, aqui eu vou acessar algo similar ao que era para deletar. Então, é aquele localhost 2.8080/contact /edit.html interrogação ID e passo igual o valor do ID que eu quero editar. Tranquilo? Aqui eu faço a iteração para encontrar aquele registro. E no momento que eu encontrar aquele registro, eu chamo a view add edit. Tranquilo? Que essa aqui é a nossa página JSP que eu vou acabar de criar aqui agora. Vou criar ele nesse momento. Beleza? Então, ó. Aí, pessoal. Alguns alunos falam que eu só tomo café, nem é verdade. Uma Sprite também, às vezes, varia um pouco. Então, ó. Aqui eu vou, então, dentro de Contact, criar uma nova JSP. Então, addEdit.jsp. E aqui eu vou colocar esse código aqui, que é bem simples. O que ele está basicamente fazendo? Aqui, igual eu tinha falado, são algumas taglibs. Aqui, pessoal, eu estou, basicamente, esse setChoice, ele vai escolher, ele tem um conjunto de condições, basicamente. Então, assim, ó, quando essa condição aqui for verdadeira, ele vai fazer essa operação aqui. Tranquilo? Se essa operação aqui, quando essa operação for verdadeira, quando essa operação aqui for verdadeira, ele faz essa outra. Basicamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ou imprimir add contact ou edit contact. Uma mensagem definindo o que é o comportamento dessa página. Porque essa view aqui, ela vai servir tanto para editar os registros, assim como para adicionar um novo registro. Beleza? Então aqui eu vou verificar, aqui eu vou chegar com o contato. Observem que aqui na chamada do meu controller, eu estou chamando a view e estou passando exatamente aquele contato, aquele que eu encontrei com aquele determinado ID. Beleza? Então eu estou passando o contato para a minha view add edit. E esse objeto eu estou passando com o nome contact. Aqui, pessoal, eu estou verificando se o ID que está sendo passado ele é nulo. Se for nulo, significa que eu estou adicionando um novo registro. Se não for nulo, significa que eu vou editar um dado registro. Beleza? Ou seja, já veio um contato preenchido, eu vou só pegar e adicionar as informações. Eu vou editar só as informações. Então, ó, aqui no meu form, o que eu vou fazer? Eu estou criando um form do tipo post, onde eu vou enviar as informações. Por que eu estou colocando aqui como post? E em alguns outros casos eu tinha colocado um edit, como get. Porque como eu vou passar um conjunto de informações, é bom a gente não passar isso na URL, é bom a gente passar isso via post. Tranquilo? Aqui eu estou especificando qual que é o controller que a minha view vai chamar na hora que eu fizer o submit. Então eu tenho de especificar esse carinha aqui também. Beleza? Porque na hora que eu acabar de executar as operações, eu tenho de tentar salvar aquele dado registro.
a minha variável de modelo, o meu model attribute, isso daqui, pessoal, o que corresponde isso daqui? Cada uma desses inputs aqui, eles vão estar sendo preenchidos na tela. Na hora que eles preencherem, eu vou pegar e associar também os valores de acordo com o nome do meu contato. Ou seja, eu vou criar, por exemplo, um nome. Eu vou mostrar depois no HTML, que acho que fica mais simples. Mas a ideia é o quê? Que eu vou pegar, quando eu chamar o meu controller save, eu vou criar um objeto de contato e vou ter uma variável de nome ID, outra variável first name, outra last name, outra e-mail e outra phone. E vou preencher essas informações nesse objeto que eu vou enviar para ser salvo. Tranquilo? Importante é que o seguinte, quando eu definir esse método save no meu controller e eu determinar qual que é o meu model, meu objeto de modelo que eu vou receber os atributos, eu tenho de ter um método, um atributo do tipo, nesse caso aqui, no caso seria int, e eu tenho de ter um método setID, tranquilo? Um set e um getID. No objeto que eu também vou receber, tem de ter um set e um get do first name, um outro get set do last name, um outro get set do e-mail, outro get set do phone, tranquilo? Então eu vou criar esse save aqui, antes de continuar a explicação, para vocês verem com mais detalhes o que seria essa explicação aqui. Tranquilo. Então importei aqui esse carinha. Então aqui só mostrando o import. Então aqui, pessoal, eu vou esperar receber na hora que só voltando aqui, eu fiz um mapeamento, coloquei então o nosso método save, então por isso que está aqui, contact save. Então o meu add edit, eu vou chamar exatamente esse controller aqui, contact save.html, isso no método post, e vou passar nesse caso aqui no contact, vou passar o meu contato. Lembrando, pessoal, o que eu estou casando aqui, nesse caso, esse contact é o mesmo nome que eu estou esperando aqui do meu modelo. E o bin que eu estou especificando aqui, ele tem de ter um método getSet para cada um desses valores aqui, desses inputs, tranquilo? Então tem de ter um getSetID, um getSetFirstName, um getSetLastName, um getSetEmail, um getSetPhone, tranquilo? Se a gente for olhar, são basicamente aqueles atributos que eu tinha especificado anteriormente, os atributos, as variáveis e aqui os meus métodos de getSet, tranquilo? Então eu caso esse objeto aqui, baseado nesse nome. Então, lembrem-se, não é com o nome da variável, mas sim no nome que eu especifiquei aqui. Se eu arrancar, eu posso até usar o nome padrão do meu objeto, mas nesse caso eu quero especificar exatamente o nome. Então, o contact aqui é o mesmo contato daqui, tranquilo? Outra coisa que eu estou passando aqui, pessoal, é que na hora que eu fizer o submit desse form aqui, eu vou especificar a ação que eu estou executando, beleza? Como que é essa ação? Nesse nosso caso aqui eu criei dois botões, onde a gente vai simplesmente clicar e vai fazer o submit para esse carinha aqui, para o nosso método save. E no momento que eu fizer isso, eu clicar aqui em salvar e cancelar, eu vou estar passando o parâmetro action, tranquilo? E o que eu vou receber nesse parâmetro action aqui? Eu vou especificar, nesse caso, se eu vou estar recebendo um save ou um cancel. Então, se aqui para mim chegar save, eu vou pegar e salvar o atributo normalmente. Caso contrário, eu vou fazer o quê? Cancelar a minha operação e voltar para aquela lista. Então, se o meu action for diferente de nulo e o action também, nesse caso estou tirando espaço, colocando minúsculo, e ele for igual a cancel, o que eu vou fazer? Se ele for dessa forma, eu chamo simplesmente a minha lista, eu não faço alteração nenhuma. Caso contrário,
continua aqui no meu método. E no meu método, eu estou aqui logando, falando que estou salvando aquele contato. Se o contato veio como nulo, está errado. Agora, se ele vier um contato sem o ID, significa que eu estou adicionando um novo registro. Caso contrário, se ele veio com ID, eu estou atualizando o registro. E o nosso método ADD, lembrando, a hora que chegou o contato aqui, eu seto o meu ID e depois adiciono aquele carinha. Enquanto que o update, o que ele faz? Ele simplesmente verifica qual que tem aquele ID e altera lá na minha lista. Tranquilo? Então é basicamente isso. Depois eu volto para a lista normal de registros. Ok? Então, ó, essa view aqui está pronta. Só vendo aqui, então, ó, o delete desenvolvido e o edit também. Eu vou desenvolver também, pessoal, aqui nesse caso a nossa tabela, já tudo que está dentro dela já está desenvolvido, incluindo o método de editar. Eu vou criar aqui o de adicionar, que ele é muito simples e eu já mostro tudo de uma vez. Então aqui no adicionar, eu estou criando aqui meu controle, vou tentar criar o meu controller ADD, e nesse ADD, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente chamar, na hora que eu der um submit, eu vou chamar a minha página, a minha view ADD Edit, e não vou passar nada para ela. Por quê? Porque como eu quero simplesmente adicionar um novo registro, eu não passo nenhuma informação, porque quem vai passar todas as informações é o usuário. Beleza? Um ponto interessante, pessoal, observem que aqui ó, eu coloquei o ID como sendo escondido. Eu dei um hidden nele. Um hidden nele. Por quê? Eu quero colocar que ele fique guardada a informação do ID na página HTML do cara. Porque na hora que ele der o submit, eu tenho de receber esse valor, caso isso seja para editar. Tranquilo? Então é importante ter isso daqui, senão a gente não recebe. Só que eu também não quero dar a opção do cara pegar e alterar o ID manualmente. Beleza? Na própria página. Ok. Então, esse ADD aqui ele vai chamar o nosso método para adicionar, que é extremamente simples. Eu vou colocar ele aqui. Então, ó, nosso método de adicionar é simplesmente a requisição do tipo get. Então, aqui chega o nosso ADD. E aqui a única coisa que ele vai fazer é o quê? Chamar a minha view. Até como curiosidade, pessoal, eu vou alterar isso daqui e deixar ele chamar a view direto. Porque quando a gente está chamando, não passando nenhum parâmetro, a gente pode simplesmente especificar dessa forma aqui. Ou seja, eu vou simplesmente chamar a minha view. Tranquilo? Sem passar nenhum modo, nenhum objeto para ele. Tranquilo? Então, aqui eu vou simplesmente, chamou esse método, eu chamo a minha view. A minha view ADD Edit sem passar nada. Então, beleza. Isso aqui está desenvolvido. A nossa página, então a parte de editar e adicionar está toda desenvolvida. O que eu vou fazer aqui agora é depurar a aplicação para vocês verem passo a passo o que está sendo recebido, enviado em cada um dos métodos. Então, ó, só importante, aqui ó, o ADD para adicionar, ele vai chamar a view para poder adicionar. O edit vai chamar a view para que ela possa editar um dado registro, já passa esse registro. E o save, pessoal, é responsável por salvar o resultado da minha view na hora que ela der o submit para salvar. Então, ó, acessando aqui contatos. Então, ó, se eu clicar aqui em edit, eu vim aqui colocar alguns dados quaisquer, der um save, ó, alterou os dados. Tranquilo? Ó, e o cancel não fez nada. Vou colocar aqui o breakpoint para vocês verem. Então, ó, vou pegar aqui o Jean. Coloquei no método errado. Então, ó, cliquei aqui no Edit. Aí o que eu vou receber? Ó? Recebi o ID 2. A única coisa que eu faço é
encontrei aquele registro de ID2, eu chamo a minha view ADB-edit e passo meu objeto meu contato. E ele faz o quê? Preenche aqui para mim o formulário. Vendo aqui, pessoal, fiquem atentos com o seguinte, esse ID aqui, ó, ID contact.firstName, isso aqui, pessoal, esses nomes aqui é os que são usados para identificar no retorno para o meu controller o objeto que vai ser formado para que eu possa salvar no banco, para que eu possa salvar ou editar. Tranquilo? Então fiquem atentos a isso. Se eu clicar em Cancel, observem que aqui, ó, no meu método Save, eu recebi aquele mesmo contato, ó, ID2, Jean, last name, bonitinho, e o Action eu recebi Cancel. Tranquilo? Por quê? Porque lá na minha view eu recebo aqui, ó, ou Save ou Cancel. Nesse caso, eu estou recebendo o Cancel porque foi onde eu cliquei. E nesse cenário, ele simplesmente chama a view sem fazer nada. Então, ó, vou editar aqui o registro 1. E neste cara aqui, em vez de faculdade, vou colocar um valor qualquer aqui. Na hora que eu clicar em Save, ó, recebi o Save. Ó, isso daqui, ó, pessoal, observem, eu peguei o objeto e pedi simplesmente para imprimir o objeto. Aí o que ele fez? Ele pegou e imprimiu todos os valores do meu objeto. Beleza? Nome do atributo, valor. Nome do atributo, valor. Por que ele fez isso? Porque se a gente for observar, esse cara está redando o BaseBean. E o BaseBean está sobrescrevendo toString usando a Commons Lang 3. Beleza? Para imprimir dessa forma aqui todos os atributos. Então, ó, eu verifico o ID. Se o ID está preenchido, que seria o caso de atualizar, eu simplesmente vou atualizar o registro. E retorno aqui a lista. Então, ó, acabei de editar o registro. Tranquilo? Eu vou deletar aqui os atributos, pegar só o primeiro, só para vocês verem ele realmente editando. Então, em vez de Augusto, vou colocar Afonso. Aqui Borges. Cliquei em salvar, ó, foi alterado o meu registro. Beleza? E agora, o ADD, quando eu clico no ADD, lembrando, ele chama aqui o ADD, só que ele chama simplesmente a minha view sem fazer nada. Então, ó, ele não passou nada para a view. Então, ó, eu vou colocar aqui Eclipse, Java, dou um save. Ó, foi adicionado o meu registro. E ele fez aquela mesma lógica, pessoal, aqui, ó, desse método save. A única diferença, em vez de chamar aqui esse método de atualizar, ele chamou o de adicionar. Por quê? Porque não tinha sido passado o ID para ele. Tranquilo? Então, pessoal, fica por aqui essa parte. No nosso próximo vídeo e último, eu já finalizo todo o material. Beleza? Então, aqui acho que a única coisa que está faltando, ó, o edit está funcionando, o delete está, a listagem está, o adicionar aqui também está tudo funcionando, só falta esse list edit. Então, até o nosso próximo vídeo. Um abraço.